Muitos dos mangás mais conhecidos hoje em dia tiveram versões piloto. Aqui no canal já falei sobre o mangá Zero de Fullmetal Alchemist, então eu não vou citar ele no vídeo. O link tá aí na descrição para quem quiser ver a comparação entre ele e o mangá 1. O primeiro a ser comentado aqui é o Wanted, mangá de 5 capítulos com algumas histórias de Oda. As 4 primeiras são bem diferentes das que a gente conhece hoje em dia, e a que mais se aproxima é a 5, mas vamos falar rapidamente sobre todas elas. A primeira conta a história de um atirador de elite ultra famoso chamado Gil, que começa a ser perseguido por um cara chamado Sino Fênix, e ser perseguido também espiritualmente por Wild Joe, um homem morto pelo tal Gil. Mas no final o Gil mata o Sino Fênix. Eu só queria comentar mesmo sobre como esse quadro em particular aqui, que eu acho que o Oda acabou se inspirando para fazer o quadro onde o Luke Hu atira em um cara aleatório sem nome nos primeiros capítulos. É uma história com uma pegada de faroeste, é divertida, para dizer o mínimo, e tem aquela parada também de sobrenatural, bem clássico de histórias japonesas. O segundo capítulo conta a história de um batedor de carteira chamado Bran, que começa a ser vigiado pessoalmente por Deus, que acaba decidindo matá-lo. Deus dá a Bran seu caderno divino, com a previsão de que ele morreria 4h40, com um meteoro o atingindo. Mas Deus errou e ao invés de escrever o meteoro atingir Bran, ele escreve que o meteoro vai atingir Brent, que é um prédio. Bran vai forçadamente tentar ajudar as pessoas do prédio e no final ele rouba seu caderno e escreve que tudo ficaria bem. Bran enganou o próprio destino. É uma história com ideia interessante e de início toda essa coisa de caderno onde você escreve algo e essa coisa acontece começou a me lembrar muito Death Note, mas na verdade é bem diferente. Essa história aqui é interessante porque é a primeira história de Oda em que ele diz já saber de tudo o que vai acontecer. O terceiro capítulo conta a história de Goukyu, um monge covarde que está procurando seu mestre, até que ele recebe a missão dos moradores de uma vila de matar um monstro canibal. Ele descobre que o monstro é só um humano disfarçado, e depois descobre que o monstro, na realidade, existe mesmo. Ele descobre... Nossa, eu falei muito ele descobre, né? Mas enfim, ele descobre que o monstro matou seu mestre e acaba com a raça do canibal. Ele ganha a espada do deus guardião, que na verdade não era um humano, né? E era aquele cara que fingia ser um monstro, e vai embora. Esse cara aqui parece um Zoro. Só isso a comentar mesmo. Ah, e o Gil, lá no primeiro capítulo, ele tem um design parecido com o primeiro design do Sanji. É uma informação interessante também. O próximo capítulo conta a história de Ryuma, um espadachim que para em uma cidade onde temos a presença de Flare, uma garçonete que sobreviveu a um ataque de dragão, e Shirano, um espadachim muito conhecido. Shirano tinha um complô para roubar a cidade com um amigo e revela que o ataque de dragão na vida de Flare foi com sua ajuda, e ele mesmo que matou os pais dela. Ryuma se irrita com isso e mata tanto Shirano quanto seu amigo, e no final, em uma lindíssima página dupla, ele mata o dragão. Ryuma nesse mangá se parece bastante com Zoro fisicamente, só que ele é menos sério e um pouco mais moleque. Ele tem um jeitinho do Luffy também. O fato de citar a página dupla é porque o Oda revela que esse mangá só existe porque ele queria desenhar um dragão sendo morto em uma página dupla. E a quinta história é de longe a que mais parece com One Piece. Ela conta a história de Monkey D. Luffy, que tem seu barco destruído por um pássaro gigante que pertence à bela Aine. Aine foi capturada junto com Balloon, que é seu pássaro, por Spiel, por motivos de... ela é bonita. Ela e Luffy são presos, ele conta que seu avô é um Peaceman e estava tentando convencer a se tornar um pirata. Ele não queria a princípio, mas então um dia ele comeu a Gomu Gomu no Mi e virou um homem elástico. Ele sai da prisão e derrota Spiel. Ele e Anne então se separam e vão viver suas vidas. Essa história é muito base para One Piece. A personagem Anne não tem a obsessão por dinheiro que a outra personagem de One Piece, a Nami, tem, mas em aparência elas se parecem. O Oda troca a ideia do avô do Luffy de ser um pirata e dá ao personagem um sonho mais concreto para seguir. Na página final, o Oda comenta sobre como ele desde criança gostaria de escrever uma história sobre piratas. Bom, eu acho, apenas acho que ele conseguiu. E falando agora de Death Note, que também tem um mangá piloto bem conhecido. O mangá foi lançado em 2003, mas só teve sua versão em inglês lançada em 2008. Nele acompanhamos a história de Taro Kagami, um garoto de 13 anos que acaba encontrando o Death Note e inicialmente usando ele como se fosse um diário. Ele descreve sua vida ali e acaba por acidente colocando o nome dos bullies do colégio dele no caderno, sem saber dos poderes do caderno porque ele não sabe o significado de Death. E ele fica chocado ao perceber que as pessoas morreram. 2 detetives começam a investigar o caso quando mais 3 colegas de Kagami morrem, todos de ataque cardíaco. Arrependido de tudo que fez, Kagami ganha uma borracha de Ryuki, que se usada no caderno, faz com que as pessoas revivam. Seu amigo Miura também havia ganhado um Death Note, mas os dois se entregaram para a polícia e os cadernos são destruídos.
É uma história interessante, porque Kagami sente muito mais o peso das mortes do que Light, porque ele é bem mais novo e ele não é completamente maluco. Tem até uma cena interessante onde o detetive velho pergunta o que o novo faria se ganhasse o caderno, e ele responde que livraria o mundo do mal, deixando somente as pessoas de bom coração e blá blá blá. Então o detetive mais velho responde, bom, então você teria que matar todos os humanos. É uma fala foda. Eu não lembro dos elementos de rank de Shinigami no Death Note original, mas aqui existe uma história de Ryuk ser um Shinigami rank C, mas meio que não significa absolutamente nada nesse one shot. No final das contas é um one shot interessante, mas por conta do protagonista que não almeja nada demais com o caderno, acaba servindo unicamente como uma boa introdução ao Death Note que nós conhecemos. E ainda bem que o Oba tirou a parada da borracha que revive pessoas, porque é meio ridículo. Agora, indo para Dragon Boy, o mangá de 2 capítulos de Akira Toriyama. Nele acompanhamos a história de Tang Tong, um garoto que recebeu a missão de levar a Princesa do Fogo a seu país. Ele, que é um garoto com asas de dragão, decide ajudá-la, mesmo não conhecendo muito bem mulheres. No caminho eles enfrentam um monstro da água idiota e Tang Tong, que nome tosco, voa para longe. Mais tarde eles conhecem um viajante chamado Ping Yao, que na verdade é uma criatura mágica que pode se transformar em qualquer coisa. Ao atravessar uma ponte, depois disso, a criatura alerta Tang Tong de que ele morreria, mas ele não liga muito. Tang e a Princesa de Fogo dão de cara com um androide malvado, Ping Yao se transforma em um mestre e força a criatura robótica a parar, e eles conseguem atravessar tranquilamente. Bom, o que falar desse mangá? É uma versão mais crua de Dragon Ball, mas os paralelos aqui são óbvios. Goku é Tang Tong, a princesa é Bulma, Ping Yao é Oolong. Até a habilidade deles é idêntica, e até a aparência é fofinha também. E o androide é, bom, ele é tipo o robô da parte do General Blue, e a cabeça dele parece a do Freeza na segunda forma. Mas enfim, eu gosto muito mais da aparência mais boba do Goku na série original, mas tanto ele quanto Chong-Rong carregam uma personalidade parecida. Eles são meio alheios à civilização e sempre tem que cutucar uma mulher para saber se é uma mulher mesmo. A princesa ela é engraçadinha, ela age exatamente como uma criança agiria. Ela reclama que tá com fome o tempo todo, ela fala que tem que tomar banho o tempo todo porque ela tá fedendo, ela quer ser carregada pelo Tang Tong ao invés de andar porque ela tá cansada, e assim como Bulma, ela é bem abastada. Os cenários têm as características chinesas típicas de uma história de Akira Toriyama. E ele já admitiu uma vez que é porque a esposa dele, que é uma ex-cartunista, tem bastante material chinês em casa, então meio que facilita a vida para ele. Aparentemente esse one shot só nasceu da vontade de Akira Toriyama de desenhar algo relacionado a Kung Fu. E pra ser sincero, eu gostei. É bem no estilo aventura com piada de Dragon Ball clássico, só que com 3 pessoas e sem um final, então ninguém sabe se eles conseguiram chegar até o País do Fogo ou se eles foram assassinados brutalmente no meio do caminho. Nunca saberemos. Para finalizar o vídeo, o one shot mais diferente desses que eu citei até agora, o one shot de Naruto. A história de um filho de uma raposa, seu nome é Naruto Uzumaki. Seu pai era muito mau, então o chefe da montanha envia Naruto em uma missão de arrumar um novo melhor amigo. Ele vai para a cidade, que é muito avançada tecnologicamente, diga-se de passagem, e conhece o pintor Takashi e o pintor Kuroda. Certa noite, Takashi é assassinado e a culpa cai sobre Naruto, mas ele vai atrás do assassino e descobre que foi um oficial da polícia em conluio com seu chefe. No fim, ele passa no teste. Esse one shot tem alguns elementos parecidos com o Naruto original, como o fato do Naruto ser mal visto pela sociedade por ser filho de um monstro, ou a ideia de fazer jutsus, além, por exemplo, do jutsu sexy que aparece aqui. Mas um mundo completamente diferente, uma história de assassinato ao invés de ninjas, torna esse one shot, para quem já conhecia Naruto, meio deslocado demais, porque o protagonista é o mesmo do mangá que conhecemos, então ver o Naruto envolvido em um crime com arma de fogo é no mínimo estranho pra caralho. Nesse one shot ele consegue se transformar em literalmente uma raposa pequena, e seus jutsus só podem ser executados se ele colocar um símbolo em sua testa, ao invés do padrão selo de mão. Aqui também temos a aparição do líder real da Akatsuki e Hokage número 0, o famoso tio do Lamen, fazendo uma ponta nesse one shot. Essa história não é ruim, mas com certeza é a mais diferente de todas que eu citei aqui. As semelhanças que ela carrega com a obra original são quase todas centradas no personagem do Naruto, porque o resto é completamente diferente. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Conhece algum outro one shot que você queira comentar nesse vídeo? Comenta aí. É isso, tchau.